primeiro contato entre os povos indígenas e europeu foi o choque cultural de ambos. Segundo a carta de Pero Vaz de Caminha, ele relata as belezas naturais da terra recém-descoberta e os povos que lá encontravam e seus modos de vida e suas particularidades. Após essa data, houve uma reação contrária da parte dos índios com os portugueses. Eles não aceitavam mais serem explorados por eles. A partir de então, começa a resistência indígena da dominação europeia, começando assim o genocídio e a guerra bacteriana que levou à morte de milhares de indígenas. Na aula de hoje, iremos falar sobre os povos indígenas do Brasil, principalmente o tronco tupi-guarani. A princípio, com o Brasil colônia, entre a data de 1500 com a chegada dos portugueses, segundo alguns historiadores, havia no Brasil cerca de 5 milhões de habitantes nativos em solo brasileiro. O que são os nativos? São aqueles que nascem na terra. Os nativos eram divididos em várias etnias, com características diferentes e diversas variações linguísticas. A religião desses povos eram politeístas, com várias representações da natureza. Com o passar do tempo, a relação do português com o nativo começou a ser de imposição. A princípio, o interesse de Portugal era achar metais preciosos, porém, o pau-brasil foi o primeiro produto a ser comercializado na Europa. Essa exploração ocorreu entre 1500 a 1530. Em 1548, chega ao Brasil os jesuítas, ou Companhia de Jesus, que o objetivo central era aumentar o poder da fé católica nas colônias. Devido que a Europa estava passando um processo de reforma protestante, e o catolicismo viu nas colônias a possibilidade de arrecadar fiéis para a Igreja Católica. Os jesuítas passam a ser contrário à escravidão dos índios, que para eles, a partir da catequização do nativo, o mesmo se tornaria cristão e, convertido, não poderia ser escravizado. Em 1759, Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil, alegando que a igreja não poderia intervir em assuntos ligados ao Estado, segundo os aliados da classe dominante, época a burguesia. A partir desse momento, a escravidão do índio acaba no Brasil. Já no século XIX, o índio, com a tentativa do europeu em civilizá-lo, como o bom selvagem, na formação dele na identidade nacional, passaram a ser retratados de forma europeizada do ponto de vista elitista. No século XX, através do Serviço de Proteção aos Indígenas, que ainda eram tratados como seres inferiores ao homem europeu, tendo assim que seres civilizados, destaca-se o trabalho de Marechal Rondon, que percorreu o interior do Brasil com o intuito de pacificar as etnias indígenas. Durante a Era Vargas, de 1930 a 1945, houve a integração dos povos indígenas, com o conceito de identidade nacional. Esse trabalho era realizado pelos sertanistas. Quem são os sertanistas? São pessoas que conhecem o sertão. Eles percorriam o interior do Brasil para registrar e catalogar as diversas culturas e características. Nesse período, destaca-se a marcha em sentido ao oeste e com a presença dos sertanistas, que não só integração dos índios à cultura nacional, colaboraram para a demarcação de terras e a criação da reserva do Chico. Durante o regime militar de 1964 a 1985,
Foi criado nessa época o Estatuto do Índio e a FUNAI. O que é a FUNAI? É a Fundação Nacional do Índio, onde começaram a pensar novas ideias sobre a identificação indígena e sua própria cultura. Apenas na Constituição de 1988, o índio passou a ter o direito de preservar a sua cultura, garantido e assegurado pelo Estado brasileiro. O IBGE de 2010 totalizou cerca de 800 mil índios, sendo que 290 mil são autodeclarados. 70% dos povos indígenas vivem na área da Amazônia Legal e 40 etnias estão isoladas há mais de 30 anos. O índio, nos dias atuais, aguarda a nova PEC 215, que é uma proposta à emenda constitucional. Ela transfere a responsabilidade da demarcação de novas terras indígenas do Poder Executivo para o Legislativo. A PEC é incentivada principalmente pela bancada rural, que é a mais forte no cenário político brasileiro. Isso significa o fim dos direitos dos povos indígenas.